corpo vegetal é esse? De que grupo? Tá? Se tem frutos e tem flor, isso aqui é uma angiosperma. Lembrando, tá? Todas as plantas que terminam com essa, né? Tudo bom? Terminam com essa nomenclatura, esperma é todas as que têm semente. Semente. Né? Não é à toa que o líquido seminal masculino, né? Por que seminal? Porque se acreditava que só, né, o poder de dar a vida era masculino. Plantava-se uma semente no corpo feminino. Por que se acusavam as mulheres quando as crianças não desenvolviam o aborto, né, ou nascia com problemas? Porque se acreditava, dava a culpa, né, transferia a culpa, no sentido, tu não soube cuidar da semente. Olha que sacanagem. Tá? Mas, de novo, ficou, né? Então, esperma é semente. Tá? Plantas que têm semente, mas a semente está dentro de um vaso. Não é vaso. Mas a denominação significa isso. Ó. Anjo. Vaso. Esse vaso aqui, necessariamente, nas angiosperma, é o fruto. É esse vaso que vai conter a semente. Praticamente, são essas que nos alimentam. Tá? As angiospermas, tanto monocotiledônia quanto dicotiledôneas, são as que nos alimentam. Esta aqui, por ter uma raiz, como a gente vai ver, pivotante, essa raiz comprida aqui, tá? Tem uma folha larga, tá? E os canais aqui, né, as nervuras, canais vasculares ali, formam uma espécie de uma pena, né, ramificada. Então, isso já aponta, e o tipo de fruto, tá? Parece uma baga aqui, é uma dicotiledônia. Ou seja, tranquilo, né? Vocês já sabem que é 2. Por que cotilédones? É o que na semente os cotilédones, que é o que nos interessa às vezes comer, porque tem grande quantidade de energia. O que guarda-se ali? São folhas o quê? Armazenadoras. Folhas armazenadoras. Então, dicotiledônia. O embrião recém saiu, ele já tem os tecidos meristemáticos, vão originar as primeiras estruturas, né? Folhas e caules jovens e raiz jovem. Mas todo mundo que um dia teve aquele experimento laboratorial assim, que, né, se conta para toda a família, quando se é piá, né? Lá na primeira, quarta série, plantando feijão, mas no algodão. Aí o cara pensa, imagina o que seria uma fazenda de algodão só para plantar feijão. Tá? Então é óbvio que hoje em dia até já tem escolas mais avançadas que fazem canteirinhos. Tá? O que se vê logo em seguida que o feijão duas folhinhas, parece, gordinhas, ficam na metade da planta. Então, é essas folhinhas que estão dando energia, tá? Fornecendo nutrientes energéticos para a planta se desenvolver até ela conseguir fazer fotossíntese. Então, são 2 cotilédones. Tá? Então, são folhas armazenadoras para o embriãozinho dar o seu primeiro, né,
ar da graça formar as primeiras folhas, as primeiras raízes, o caulezinho. Então, dicotiledôneo. Qual é a outra? Monocotiledôneo. Tudo bom? Típico do quê? As monocotiledôneas. Só tem um cotiledônio. Inclusive, o fruto está tão preso na semente que tu não sabe onde é que está um, onde é que está outro. Grão de milho. Ah, é uma semente. É um fruto também. O grão de milho é um fruto semente. Típico do quê? Como é que é a folha do milho? Né? Quem come até milho na beira da praia. As nervuras chegam até, né, dar uma dorzinha quando a gente tem um pouco de sílica ali. Elas são paralelas. Não são assim. Tá? Então, o milho é uma monocotiledônea. Só vai ter um cotiledônio. Inclusive, ele não vai ficar preso aqui, né, em cima do solo. Tu não vai ver. Né? Tu só vai ver, no caso do milho, um tufo de folhas surgindo, já que o embriãozinho fica meio lateral, tá? Mas ele fica escondido no solo. Tá? Ele fica escondido no solo, tu não enxerga ele. Tá? Então, nesse caso aqui é monocotiledôneo. Só tem um cotiledônio. Esse cotiledônio já é uma espécie, tá, de elemento que vai digerir, porque o endosperma, que é o que está aqui dentro, chamado endosperma, tá? Esse tecido nutritivo aqui vai estar literalmente fora do cotiledônio, mas só tem um cotiledônio, sim. Aqui armazena. Aqui o cotiledônio serve para digerir o produto da reserva, que está aqui. Então, essa também é uma diferença da mono para dicotiledôneo. Então, mono, tu pode botar o exemplo aí. O milho, o trigo, todos esses cereais, né, clássicos, praticamente 80% da população humana do planeta come, né, se alimenta em algum momento ou exclusivamente de monocotiledôneos. Arroz, tá? Dicotiledôneos. Tá? O caso clássico, o feijão, é um caso de dicotiledôneo. Então, só para dar exemplos aqui, porque é mais fácil lembrar da planta do que o nome da planta. Então, na hora da prova, muitas vezes a gente tem que ganhar em cima da questão que é objetivo. Se tu tiver imagens na cabeça, é mais fácil tu encontrar o conceito do que fazer o contrário. Não sabe nada, tem aquele conceito gravado na cabeça, não sabe para que era. Né? Então, cuida um pouquinho, ainda mais, de novo. A botânica tem aquela aversão normal, né, da maioria de vocês. Aqui está um roteirinho do que a gente vai ver. Né? Começamos ali com caule, folhas, raiz, flor, a gente já viu, mas a gente só vai pontuar algumas coisas. E os frutos. O que é importante eu saber desses órgãos? São órgãos, né? Que tipos? Principalmente aqueles que são novidade, uma coisa diferenciada, além, por exemplo, de uma raiz que vai buscar água e nutrientes no solo. Morfologia. O que tem dentro? Reconhecer alguns tecidos, algumas áreas. Tá? Inclusive, diferenciar dicotiledônea de monocotiledônea, porque tem
formação de tecidos diferentes, no caule, por exemplo, na raiz, por exemplo. Tá? Então, a morfologia tanto interna quanto externa. A comparação, eu vou tentar sempre fazer uma comparação entre monocotiledônia e dicotiledônia para dar um realce, porque eles adoram esse tipo de questão, comparando os órgãos de monocotiledônia e dicotiledônia. Tá, mas não cai nada de briófita, pteridófita, gimnosperma, só cai as características básicas que eu já tinha falado para vocês em uma filogenia. Tá? Briófitas tem órgãos? Não, o corpo é um talo. Tá? Quando que começa a ter órgãos e tecidos? É com as pteridófitas. Samambaia. Já tem semente? Não. Só quando o nome apontar. Gimnosperma, angiosperma. Tá? Só aqui vai ter, lembra, aonde tem o anjo, que é o fruto, também está a flor. Não vai me botar flor em araucária ou pinheiro. Ah, mas aquela pinha simplesmente são folhas reprodutivas, não tem nada a ver com fruto, nem flor. Tá? A semente é nua, aparece sozinho. Tá? Então, sem problemas, esses slides depois vai para vocês, vocês podem fazer uma espécie de um resuminho, né? Uma forma, às vezes, de dar uma revisada em alguns aspectos. Por quê? Botânica vai cair no máximo 2 questões. As pteridófitas, elas têm tecidos verdadeiros, e tu já pode dizer que ela tem uma folha, que ela tem raiz, que ela tem caule. Tá? E para alimentar, que pode ser até grandes, ela tem que ter já desenvolvido todos os tecidos que a gente conhece. Meristema, parênquima, colênquima, esclerênquima, xilema, floema. Só que tu ressalta de todos esses tecidos o quê? Só para lembrar todos os pesquisadores. São vasculares. Tá? Mas por que são vasculares? Porque tem todos esses tecidos, então formam órgãos. Tá? Nesse sentido. E também deve-se lembrar, né, que quem tem tecidos, tá, provavelmente pode ter indivíduos o quê? Maiores. As briófitas, por que são pequenas? É uma das razões de elas serem pequenas, né? Não tem tecidos verdadeiros que pode conduzir seiva para alimentar o corpo todo. Então, por isso que a gente ressalta a questão do xilema e floema. Lembra? Xilema, chinelão, bruto. Né? Só para fazer aquele sonzinho assim que o cara vai lembrar. Bruto é a seiva que sobe para ser o quê? Produzido o quê? Já que é um elemento bruto. As moléculas orgânicas. Aonde é produzido? Nas folhas e caules jovens. Tá? Que processo é esse? Fotossíntese. Depois de elaborar a molécula orgânica, o que eu tenho que fazer? Descer. Aí é açucarado, então flui. Se flui, floema. Por isso que os vasos também são chamados o quê? Liberianos. Flui. Tá? Os outros, os vasos, são vasos lenhosos, né? São brutos. Seiva bruta, chinelão, chileno. Tá? Não vai conseguir esquecer disso. Tá? Bueno. O que nós temos aí em morfologia de caules? Para chamar de caule, o que eu tenho que notar numa imagem que o cara possa colocar ou numa descrição que ele pode colocar? Primeiro, os caules têm diversas funções, mas a principal é sustentar a parte aérea. Todo caule tem gema. Gema? Gemas apicais e gemas
laterais. Estas gemas laterais têm posições. Por exemplo, uma dicotiledônia, que é esse caso aqui e esse caso aqui. Como posição, a gema vai se desenvolver no que a gente chama de nó. Nó é onde sai o quê? A folha. Aonde pode sair também o quê? Flor. E aonde vai ficar pendurado o fruto. Nó. Nesta área vazia, pois é, evolutivamente, para que ter aquele vazio? Podia botar um monte de folhas, mas para pegar o quê? Luz, espaço para pegar luz. Então tem o entre nós. Então só tem nó e entrenó, aonde estão as gemas, caules. Se o cara chegou e descreveu, olha, tu está em casa descascando, né, um elemento, um órgão, tá, de um vegetal, e após descascar, que é uma substância de reserva que tem dentro, tem gemas que tu está tirando. Não precisa nem dizer o nome. É um caule que tu está descascando. Se tem gemas, é caule. Tá? Então, é uma dica para vocês. Então, tem a gema apical e tem as gemas, então, axiais ou laterais. Tá? Ó, estas gemas que vão originar as folhas. Ah, mas é aquela árvore grande, como é que tem tantos galhos? A partir do que também? Das gemas. Ou seja, pode sair folha, como pode sair o quê? Um novo caule. Tá? Então, por isso que tu deve saber aonde está os meristemas. Meristemas. Lembra que esse camarada, assim, de mãozinha para cima, parece assalto, né? Aqui em cima tem meristemas. Então, meristema apical do caule, né? As gemas laterais, ó. Então, ali tem o quê? Intensa atividade de mitose. Muita mitose. Tá? Eu quero separar o corte que eu vi numa prova de um caule. O cara disse, né, que era um caule. Ele precisava dizer? Não. Tu tinha que saber que era um caule. O que que aponta que esse corte é um caule? Ah, porque está aqui a figura do lado. Óbvio. Do? Ou seja, tem que ter feixe. Quando é um órgão, quando é um caule primário, o que é um caule primário? É aquele caule que não tem aqueles discos, parece ter um alvozinho, aquelas ranhuras. Tá? Ele tem o quê? Tu pode localizar ou numa foto, tá? Como é esse caso, ou um desenho, feixes, parece uma gota, né? De dentro para fora, parece uma gota pingando. Se esses feixes, ó, estiverem só perto da superfície, dicotiledônia. Então, duas dicas. Localiza os feixes vasculares. Escrever duas vezes feixes. Se tiver eles posicionados periferia, tá? Então temos uma medula aqui, que é um tecido de preenchimento, né? Um parênquima aqui que tem, e os feixes vasculares estão na superfície. Aqui tem um caso, o que é um feixe? O que tem um feixe? Aí tem uma regrinha clássica, né? O que é melhor sustentação? Está no meio de um objeto ou na periferia? No meio. No meio. Então, xilema, que é duro, bruto, está para dentro. Então, xilema, sempre para dentro. Tá? Então, voltado para a parte interna. Então, esta área aqui é xilema. Tá? Flui. Flui. Aí, como é uma coisa mais sensível, vem pela parte
externa. Então, xilema, sobe água. Parte mais periférica ainda, desce seiva orgânica. Mas o que tem no meio ali? O que gera tecidos diferenciados. É um tipo de meristema. Tá, mas tu me disse que o meristema era apical. Não, tem outros meristemas. Tá? Então, até o parênquima pode virar um meristema, como vocês já devem ter visto com a Renata. Então, lembra que o meristema que origina os vasos, para dentro xilema, para fora floema, é chamado de câmbio vascular. Câmbio vascular. Tá? Vocês vão notar que os slides às vezes estão em italiano, às vezes estão em espanhol, aí vocês já treinam um pouco o cardápio de vocês de línguas. Tá? Se fizer espanhol, melhor ainda. Tá? Por quê? Pá, os livros desses camaradas é uma beleza, né? Tem ilustrações maravilhosas. Então, câmbio vascular, o que é? Um meristema. O que ele origina? Vasos condutores de seiva. Para dentro, xilema. Para fora, floema. Tá? Por que eu não consegui entender por que é um corte primário, é um caule primário? Porque ainda não tem aqueles discos clássicos de um tronco. Se não tem aqueles discos de um tronco, tu sabe que é um caule jovem. Tá? É um caule jovem. Então, tem feixe. Os feixes estão bem organizados perto da periferia. Tá? Tem uma medula aqui interna, um tecido de preenchimento, tá? Que é o parênquima. Vejam que não tem casca, não tem nada de engrossamento aqui, o que tem é epiderme. Tá? Então, isso aqui é uma dicotiledônia. Mas dá para ver com a outra? Dá. Dá para confundir uma foto com a outra? Não. Como tu sabe que aqui foi um corte de monocotiledônia? Os feixes, na verdade, não existem. Praticamente existe pequeno agrupamento por todo o espaço do caule. Não tem uma área específica. Tá por tudo. Tem mais forte na borda, mas tem por tudo. Tá? Inclusive, tecidos de armazenamento, esses tecidos mais... parece que tem uns grãozinhos aqui, ó. Ali é por causa que está armazenando principalmente cristais de açúcar, por isso que tu morde a cana e é doce, né? Não só por causa do floema, mas ela armazena, né? Em todo o seu caule. Então, olha aqui, ó. É um caule porque está espalhado os tecidos de condução de seiva em pequenos grupos. Em pequenos grupos. Está aqui os pequenos grupos. Não é um feixe como aquele outro. Tá? Tem ali uma cobertura para manter os vasos acondicionados de colênquima, aquilo que vocês estão vendo vermelho, né? na periferia. É colênquima. Tá? E aqueles grandões, óbvio, é o xilema, né? Aqueles baita buracão. Aqui é um espaço, por isso que esses caules são muito também leves, né? Tem muito ar interno. Então, ó, dicotiledônia, tá? Xilema interno bem organizadinho, floema externo, câmbio no meio. Tudo esses feixes na periferia. Desorganizado. Tá? Esses feixes estão, né, são mais simples, estão por tudo. Então, é monocotiledônia. Tá? Como eu vou ver que está o vegetal em crescimento secundário? Quando os feixes, olha os feixes aqui desenhados. Olha aqui os feixes desenhados. Tá? Ah, mas tem uma linha azul por tudo. Exato. Este aqui, câmbio vascular, chamado intrafascicular.
é o câmbio que deu origem inicialmente aos primeiros vasos, xilema e floema. Então, ele está dentro do fascículo. De novo, aquele conjuntinho, aquele reunião de vasos condutores de seivas é chamado de fascículo. Parece um gominho de um fruto. Tá? Ó, parece um gominho, uma gota d'água de dentro para fora. Tá? Então, é intra. Inter. Ó, o que houve aqui? Uma desdiferenciação do parênquima. Era um tecido adulto e volta a ter as propriedades de um embrião. Mas para que voltar a ser um embrião? Porque o embrião pode gerar e se especializar em qualquer tecido. Aonde? No espaço entre fascículos. Tá? Entre fascículos. Então, aqui é o câmbio secundário. Vascular secundário. Tá? Interfascículo. Por isso, tem que ser chamado a atenção, às vezes, tá? Para o aluno que olha um desenho e tava os fascículos, e o cara diz, ah, mas isso aqui é um tronco. Não, ainda não. Ele vai se transformar num tronco. Se tiver o quê? O parênquima, que vai se desdiferenciar em câmbio interfascículo, entre os fascículos. Esse aqui é que vai fazer o engrossamento. Olha quando ele se liga, olha aqui, ó. Olha o câmbio aqui em azul. Fica um só. E aí está produzindo o quê? Tudo para fora é floema, tudo para dentro é xilema. Tá? Então, a gente chama de secundário. Floema e xilema secundário, justamente por causa do crescimento. Tá? Ó. Xilema secundário está apertando a medula. Esse tecido de preenchimento aqui, está apertando a medula. Tá? E o floema secundário está para fora. Tá? Também começa a surgir, se é um tronco, um outro tipo de meristema, que produz uma nova cobertura. Esta área aqui, ó, também vai ter um tecido que vai produzir uma nova cobertura, novo revestimento. Vai acabar destruindo a epiderme. É o tal do filogênio. O filogênio, ou câmbio da casca, mais difícil encontrar esse nome. Filogênio, ele joga células especializadas para fora, desculpa, para dentro do caule chamado, tá? Então, filoderma, um tecido vivo. E para fora, um tecido morto. Como é que é aquele tecido morto? Súbero. É isso que vai formar a cortiça. É isso que vai formar aquela coisa impermeável nas árvores, nos vegetais de crescimento secundário. Tá? Tudo isto, vamos ver depois numa outra lâmina, é chamado de periderme, ou nova cobertura, né? Peri, ao redor da derme. Tá? Então, periderme é o nova cobertura. Assim como eu tenho novos vasos para dar mais sustentação e mais alimentação, eu também tenho uma proteção que não pode ser mais aquela primária. Tá? Mas já retomo isso. Era só para posicionar. Isso vai ser a casca.
vai ser aquela meio cortiça, né? Que a gente chega perto do tronco, né? E tu vê que tem, às vezes, várias camadas, né? Então, vários e vários anos vai deixando subir, vai acumulando. O eucalipto, goiabeira, pitangueira, não. A cada ano, um pouco de tecido vivo e um novo suber libera para fora e sai uma casca. A gente chama aquilo de ritidoma. Então, ele nunca vai ter aquele tronco com cortiça. Vai estar sempre lisinho, assim. Tá? Ou seja, um suber bem fininho. Então, já tem, ó, já tem a cortiça. Tá? Já vai ter a cortiça. Ó, como é que fica depois? Tá? Então, nós temos essa parte aqui, né, mais dura, um xilema velho, vai sendo sepultado no interior do caule. Por que sepultado? Ele não tem mais funcionamento. Não serve para nada. Agora ele vai dar o quê? Sustentação. É isto que a gente chama de madeira, de cerne. Ah, essa madeira tem que ter cerne. Significa o quê? Uma madeira mais dura. Tá? Inclusive, além do xilema, há uma impregnação de algumas substâncias aqui para impedir o apodrecimento, tá? E deixa mais dura ainda. A lignina, por exemplo. E esta parte branquinha, esta é a madeira vagabunda, a madeira branca, né? Também conhecida como albur. Parte desse albur é o quê? É também floema. É o xilema novo e o floema. Tem câmbio ali, às vezes tem tecido de revestimento vivo, bem perto da casca, né? Então isso aqui é chamado de albur. Ou seja, é uma madeira fraca, é uma madeira que normalmente quando o cara corta junto isso aqui, ó, tu deixa secando a madeira em torta. Ou seja, madeira jovem, né? Ou o próprio corte, né, é muito jovem. Deveria ter sido ressecado. Tem que tirar toda a seiva de dentro, todos os líquidos internos para a madeira parar de vergar. Senão ela continua vergando. Por isso que racha. Ou seja, tu tira todo o líquido interno, não deixou ela bem amarrada, ela começa a rachar. É que nem parede. Se houver uma movimentação, né, das laterais, das sustentações, ou muita pressão, ou um declive aqui por causa do alicerce, começa a rachar. Né? Ela não tem nenhuma elasticidade excessiva. Quanto mais seca, menos elasticidade ela vai ter. Óbvio, aí conforme o tipo de madeira, de árvore, tu tem, né, maneiras de tu pode deformar essa madeira para fazer alguns objetos. Né? Mas é principalmente lento a coisa, o processo. Sempre lento. Isso aqui é um anexo, lenticela. Só existe essa estrutura aqui na periderme em caules. Para que serve lenticelas? Trocas gasosas. Mas eu pensei que eram os estômagos também. Mas no caule, que tem, parece uns olhozinhos, né, na árvore, são lenticelas. Serve para quê? Trocas gasosas. Tá? Aqui está o tronco que eu estava falando para vocês. Ó, cerne. Tá? Alburno é o xilema novo, por isso tem muito líquido e por isso que ela enverga. Tá? E já lá, o alburno perto da casca tem a parte do floema. Então, para matar uma árvore, tu não precisa cortar. A parte mais viva está externa. O que se faz? O tal anel de corte forma uma espécie de cinta no vegetal, mas este corte periférico do vegetal, do tronco, continua circulando seiva bruta, porque a seiva bruta é mais interna.
famoso anel de Malpique, né? Tu cortou o tronco só periférico, mas tem que fazer o anel todo. Mas a seiva que alimenta não consegue ir lá para baixo, sim. Vai matar a raiz. Daqui para baixo tu mata. Tá? Então tu vai ver que alguns dias isso acontecendo, o vegetal consegue sobreviver até formar uma camada. Parece que engordou aqui. Tá? Ou seja, ele ainda sobrevive alguns dias e depois morre. Por quê? A raiz tem sempre reservas. Ela sobrevive alguns dias. Aí forma isso. Então eu matei por quê? Cortei a comida. Zoema. Né? O xilema continua ainda. Tá? E aí fica uma árvore, um tronco de pé, morto, e começa a cair as folhas. Depois os caules jogam, né? Depois apodrece algum outro caule e pode ficar o tronco por muito tempo em pé. Diz que a raiz tem sempre reserva. É por isso que quando a gente corta eucalipto ou... Rebrota. Rebrota. Né? A maioria deles tem meristemas na borda, né? Que pode gerar novos caules. Né? Então, e óbvio, a reserva nas raízes e na própria questão do tronco, né? Perto da casca, dá energia suficiente para as primeiras folhas com os caules jovens. Em seguida, tu faz um tanto que o eucalipto faz, no mínimo 2 colheitas, né, que a gente chama. Primeiro o tronco principal e depois um tronco secundário. Mas como é que lá em casa... Não, tem que ter alguém lá escolhendo só ficar um, né? Aí ele retoma todo lugar praticamente do outro, mas aquele já não tem mais o valor do primeiro. Por isso que o segundo corte tem menos valor de mercado, né? Em termos de algumas madeiras, para alguns fins, né? Para celulose também, ela tem um valor de mercado menor. Bom, então aqui está os anéis de crescimento, tá? Então, ó, anel de crescimento de 1 ano, não estou enxergando. Anel de crescimento de 1 ano, aqui. De 1 ano bom, úmido, maravilhoso. Aqueles buracos, o que são? É o xilema primário, início da primavera. E aí tinha umidade, né? Muito xilema. A árvore cresceu bastante. Ah, um ano ruim. Logo em seguida. Olha aqui, ó. Olha, compara. Um ano ruim. Ele está mais estreito. Então, eu poderia estudar a climatologia perfurando troncos de árvores antigas? Sim, é isso que tu faz. Né? Tu consegue associar com registros fósseis, né, do solo, registros de anotações humanas de povos antigos e também de árvores. Eu me lembro que mais antigo é uma árvore. Sim, é um pinheiro, né? Que dava para tirar uma coisa. Ele tem 5.000 anos. Aquele pinheiro, ele tem... Ninguém sabe exatamente onde é que é o endereço do cara, para ninguém lá, algum espírito de porco ir lá e cortar. Mas ele tem 5.000 anos. Né? Foi mandar quebrou e voltar. Já teve. Já teve alguns outros pinheiros e até árvores antigas, né? Que os espíritos de porco querem fazer daí um móvel, dizer que aquele móvel foi de uma árvore de 3.000 anos. Né? Cara, imagina quanto dava uma árvore de 3.000 anos. É mais ou menos a mesma coisa de tu tentar invadir Brasília com a bandeira do Brasil. É estupidez igual. Então, aí, ó, uma foto realmente. Então, agora vocês já sabem que o que está escuro, o que é? Cerne. O que é o branquinho? Isso aqui no caso, é um eucalipto, né? O que é o branquinho? A gente chama de alburo. E aqui está a cortiça, ó, a nova periderme. Né? Tipos clássicos que caem. Né? O cladódio. Por quê? Porque ele é um caule armazenador de água e nutrientes em cactos, todos os cactos. Tá? Bulbo,
tá? Já que nós temos muitos que a gente utiliza até para, né, jardinagem, ou seja, isso aqui é uma espécie de reserva, um caule de reserva, quando as condições climáticas são ruins, frio, seca. Tá? A mesma coisa serve para o cormo, tá? No caso do açafrão aí. A batata, lembra que a batata, que a gente chama de inglesa, a branquinha, ela é um caule, é um tubérculo. Tá? Então, tubérculo. O lírio tem rizoma, a bananeira tem rizoma. Né? Todo mundo acha que o caule da bananeira é aquilo que sai para fora. Não, o caule está lá no chão. Né? É um rizoma. Isso. Ela não tem polinização. Existe banana selvagem que dá semente, mas daí tu não consegue comer. A semente também de um trem, quebra os dentes. Tá? E o estolho, moranguinho, né? Nessa época, os moranguinhos estão começando, as plantinhas estão formando uma espécie de pequeno clone. É um pequeno clone da planta. É o estolho. É um caule de reprodução. Tá? Por isso, afasta da planta mãe. Folha. A folha é bem mais tranquilo. Óbvio que daí nós temos as questões clássicas da folha ligar-se à questão da fotossíntese, recordação lá da fotossíntese. Tá? Então, a superfície que fica voltada para o sol, tá? Adaxial, voltada para o sol. A parte ventral voltada, então, para o solo, abaxial. Bordo, lâmina, nervura principal, nervuras secundárias, no caso desse aqui é uma dicotiledônia, margem e o ápice. Na parte final, pode ter, inclusive, para fechar ou fazer a folha cair, um pulvino. Esse pulvino pode se encher de líquido, né, fazer a folha ficar ereta, ou quando alguém toca, sai os líquidos internos e a folha cai, por causa da dormideira. Também pode ter aqui pecíolo, a gema, clássico, né? A folha está em uma gema do caule, surge de uma gema. Né? A bainha, né? E as estípulazinhas, que parecem uns espinhozinhos. Né? Parecem uns espinhozinhos. Essa é uma folha simples, e essa é uma folha evolutivamente que perdeu um pouco do quê? Da lâmina. Então, por isso que ela é chamada composta. Na verdade, a folha original, e agora nós temos folíolos. Não são folhas pequenas, são folíolos. Pertencem a uma única folha que se dividiu, tá? Se separou. Na parte interna, em termos de morfologia, ó, epiderme, epiderme. Dorsal, ventral. Abaxial, adaxial. O que tem protegendo essa epiderme? Normalmente só tem uma camada lá na folha. O que protege? Cutícula, uma cera. Bom, mas aí não consegue entrar CO2? Consegue, porque tem os estômatos. Entradas de trocas gasosas. Entrada de CO2 e saída de quê? Vapor da água, oxigênio. Vão sair por aqui. Nesse mesófilo, é um parênquima de produção. Lá em cima, palissádio, voltado para o sol, é um filtro. Aqui embaixo, cheio de lacunas, fotossíntese bombando. Então, lacunoso. Isto é o feixe vascular, isso é a nervura. Isso aqui que faz a nervura. Tá? Então, sempre para baixo, xilema, em cima, floema. Tá? Coisinha aqui não está muito. Como se abre e fecha. Opa, abre e fecha, sim. O espaço entre as células estomáticas pode ficar aberto ou fechado. Isso serve justamente para não fazer o quê? Durante uma insolação muito grande, o tempo sem água no solo, os estômatos fecham para economizar água. Já que a evaporação de água também contribui para a seiva bruta subir.
Tá? Abertura. A célula está túrgida. Então, o que acontece? Ela está inchada, cheia de água. Eu bombeei aqui para dentro, soluto. Bomba de sódio, bomba de potássio. Né? Então, bomba de potássio. Eu encho ali de íons. Eu soluto. E aí a água vem atrás. Incha. Muito bem, está aberto. Sinal que está faltando água. Aí um hormônio chamado, né, ácido abscíncico, ou ABA, impede a bomba de potássio. O que acontece? Sai o potássio e vai junto de quem atrás? A água. Ele murcha. Fechou. Então, controla o quê? A transpiração. E cuidado, a epiderme não tem cloroplasto, exceto as células estomáticas, né, ou células guarda. Tá? O meio a gente chama de hostil. Tá? Tipos de folha. Folha pode virar o quê? Um espinho. Ah, eu tenho uma bergamoteira em casa, então é espinho. Não, aquilo ali é um pedaço de caule. Vira espinho em cactos. Vira a folha, virou um espinho em cactos. Para quê? Evitar transpiração. E o caule virou o quê? Um cladódio. Armazena água e nutrientes. A folha pode se transformar também numa espécie de uma cordinha. Né? Isso aqui é típico da ervilha. Né? Ou seja, são folhas modificadas que são utilizadas, são gavinhas, que a gente chama, para se pendurar em qualquer objeto. Então, é uma folha modificada. Mas eu estou vendo folha? Não, elas são brácteas. É um outro tecido fingindo ser uma folha. As folhas viraram todas essas gavinhas. E também existem folhas para proteger a gema apical. Também pode acontecer isso. Folhas que lembram flor, brácteas. Né? Isso aqui, né, que a gente vê muito, o pessoal, ai, que flor bonita. Não é uma flor, é uma folha com pigmentos, que protege as flores que estão lá dentro. Tá? Folhas que armazenam. Existem. As suculentas, ó, das bolinhas, que a gente chama de rosário. Tá? Então, armazena o quê? Água, mas faz fotossíntese também. Tá? Folhas que viram um pote armadilha. Tá? Então, tem água dentro, ou não. Quando o inseto cai ali, as enzimas que a folha libera para aquela água vai digerindo, decompondo o inseto e passando aminoácidos, porque é isso que ela precisa, para dentro da folha para a produção de proteínas. E aqui, cuidado, a cebola, o que a gente chama de, né, miolinho ali, aquilo é um caule, é um bulbo. Mas toda a parte que tem, né, inclusive tem gente que não gosta, são folhas, folhas armazenadoras de nutrientes, são chamados de catáfilos. Né? São chamados, então, de catáfilos. Bulbo e os catáfilos, folhas modificadas. Tanto que vocês vão ver para cima da cebola, a folha enrolou, a folha se enrolou. Tá? Por isso que são várias camadas de folhas. Tá? O caule é essa partezinha aqui. Tá? Tem uma ramificaçãozinha, aqui está o caule. Aí já brota as raízes. Tá? Se já brota as raízes ali, tudo parece uma cabeleirazinha, é uma monocotiledônia. A raiz, tá? Então, um órgão tanto de sustentação quanto um órgão pode ser armazenador, né? Ele também pode armazenar. Agora ele não quer. Esta é a ponta. Então, todo mundo acha, por exemplo, essa árvore está faltando água. O cara pega a mangueira, põe no tronco, parece que vai dar, deve ter uma boca ali embaixo.
Não. A água só vai ser absorvida nas pontas, em um lugar específico da raiz, chamada zona pilífera, onde tem realmente o lugar de absorção de seiva bruta. Tá? Ou seja, água e os nutrientes que se encontram no solo. Tá? Eu já vi pessoas plantando, então, plantando uma árvore nova e um caninho para botar água lá embaixo direto. Bobagem, só se tu botar na periferia. E outra coisa, tu pode botar o caninho e tu vai ter que mudar conforme a árvore vai crescendo. Aí como é que tu sabe onde é que está mais ou menos as raízes que realmente são raízes que absorvem nutrientes, né? É na borda. Então, se a árvore tem mais ou menos, né, a parte da copa, assim, tu faz um traçado imaginário, que é a sombra dela, aqui que está as raízes que estão buscando água e nutrientes. Não aqui. Aqui tem aquela raiz de sustentação, não serve para nada, tá? No sentido de nutriente. Então, tu tem que molhar e botar o teu caninho cada vez que... porque aquele caninho ele só serve no início. Né? No início ele serve, mas depois ele não serve para nada, fica só de enfeite. E ainda pode o quê? Cultivar fungos ali, porque ele vai estar aberto, direto, em contato com partes da raiz. Então, ponta aqui tem o meristema apical da raiz, a gente chama apical da raiz, e para proteger essa área que continua crescendo, tem uma coifa. Tá? Temos uma coifa. A raiz vai ter, né, a parte interna, né, essa parte interna, um disco aonde eu vou encontrar, então, os vasos condutores de seiva. Estão dentro desse disco aqui. Tá? Aqui está a parte externa, aqui a parte interna, num corte aqui, ó, uma pequena pizza aqui retirada. Então, essa medula vai ter xilema mais interno e mais externo floema, limitando o disco pela parte interna, periciclo. Por que eu tenho que saber alguma coisa ou saber esse nome? Porque ele gera raízes secundárias. As raízes secundárias não é da superfície, não. Elas vêm lá de dentro e vão estourando aqui o espaço para conseguir sair. Então, as raízes secundárias são internas, vêm do periciclo. Tá? Para não entrar água com alguma coisa perigosa, tem um filtro? Tem. Tá? Aonde vai ficar esse filtro? Na endoderme. Tem as tais estrias ou banda de Caspary. Um reforço que impede a água de entrar pela parede de celulose. Então, tem um reforço ali impermeabilizante. Vai fazer o quê? A célula vai selecionar o que entra e o que não entra. Então, é nesta área aqui que tem o filtro para a água que está dissolvendo determinados íons, dizer quais os íons que podem entrar e os que vão ficar fora. Né? Então, é na endoderme o filtro chamado estrias de Caspary. Tá? As próprias estrias de Caspary também dá para separar a monocotiledônia e dicotiledônia. Essa que forma uma cinta, parece que tem uma cinta ao redor da célula, é dicotiledônia. A outra forma uma espécie de um U, aí é de monocotiledônia. Os pelos, né? Então é uma zona pelífera, que é a única área que absorve água. Né? Só para a gente ter sempre presente qual é a área de absorção. De vez em quando o rapaz aqui não... Minha pilha está meio...
Vamos, criança. Não tem. Então, aqui ressaltando, ó, a parte do cerne ali de uma raiz jovem é onde está os vasos condutores de seiva. Não está na periferia nem distribuído, não. Então, se tem esse discozinho aqui mais ressaltado no meio, está diante de uma raiz. Se tiver uma cruz, tu sabe que é dicotiledôneo. Então, o que é essa cruz aí? Essa cruz é xilema. Por isso que ressalta. O floema fica nas bordas. Tá? Então, se tiver uma cruz, dicotiledôneo. Tá? Tá? Olha aqui, ó. Na parte mais externa do disco, as estrias de Casper, na endoderme. Na parte mais externa, né, é o tecido de preenchimento, um parênquima. Por isso que a água, olha aqui, ó, a água tem dois mecanismos de entrada até chegar às estrias. Tá? Uma chamada simplasto, que é quando ela faz o quê? Ela vem, ó, pelas próprias células. Ou seja, ela entra na célula, né, por osmose, piriri, ou transporte ativo, ou transporte facilitado, então é uma via lenta. E tem a apoplasto. O apoplasto, ele vai só pelas paredes. Ou seja, a parede absorve água, a parede celulósica? Sim, absorve. Então, pode se transportar por ali? Pode. Só que chega aqui nas estrias de Caspary e para. Tem que vir por dentro. Por isso que é um filtro. A endoderme é um filtro. Aqui para dentro estaria o xilema, tá? Que seria aquilo ali. Então, sempre periférico, endoderme. Tecido que está para dentro que gera raízes secundárias. Tá? Então, é chamado de periciclo. Dois tipos de entrada de água. Por dentro das células, simplasto. Percorrendo as paredes, apoplasto. Apoplasto. Então, são duas formas de entrada de água de seiva bruta, né, já que ela vai também com determinados... Ah, mas parece um caule. Não parece um caule. Cadê o feixe? Não tem feixe. Não, não tem feixe. Não tem feixe. Tá? Aqui tem um disco interno, tá? Essa medula, que é chamado cilindro também, justamente pelo formato. O cilindro. E vocês estão vendo uns bolotão, tá, nesse cilindro. Aqui vocês estão vendo um negocinho, tá, o cilindro bem pequenininho. O que estão vendo ali? Uma cruz. Estão vendo uma cruz? Qual é a raiz de dicotiledônio? Então, aquela ali é o quê? Monocotiledônio. Dicotiledônio, monocotiledônio. Tá? Então, cuidado. Não tem feixe, não tem aquela gotinha, é sinal que é raiz. Tem uma cruz no meio, dicotiledônio. É uma raiz de dicotiledônio. Tá? Olha como surge uma raiz secundária. Essa aqui está até melhor que essa aqui. Mas essa aqui é uma monocotiledônia, está saindo do periciclo da monocotiledônia, tá? No caso do milho, e de uma dicotiledônia. Olha lá do cilindro, né, do periciclo está saindo a raiz secundária. Então, a raiz secundária é interna. Ela tem que surgir desse tecido chamado de periciclo. Ah, isso todo mundo já sabe. Né? Monocotiledônia, raiz em forma de cabeleira. Dicotiledônia, a raiz tem um eixo. Por isso que é chamada axial.
Então, dicotiledônia, cruzinha, axial. Se tem um cilindro grande, né, inclusive com medula interna, e a raiz é em forma de cabeleira, monocotiledônia. A figueira é uma dicotiledônia. Só que ela tem vasos de secreção, né, daquela seiva parece leitosa. São vasos lactíferos que a gente chama. A raiz da árvore não é igual dessa. É uma dicotiledônia. Também é uma dicotiledônia. Só que aí é uma raiz especial que ela sai do substrato, daquele solo marinho, né? Praticamente só areia e muitos dejetos do próprio mar, para fazer a respiração. Ou seja, as trocas gasosas também acontecem pelas raízes, os pneumatóforos. Eu já vou até mostrar aqui. É dicotiledônia. É dicotiledônia. Rizoma, caso típico que a gente come, né? O aipim, mandioca. Tá? Aqui, tá? Também é terrestre, né? Então, esta parte aqui é a raiz, aqui está o caule e o resto é o quê? Folhas. Né? Por isso que a gente chama isso aqui de catáfilos. Isso aqui é um bulbo. Tá? E aqui um cormo, que é o caso do açafrão, né? O gengibre. Daí é o que tu falou. Tá? Então, raízes respiratórias típicas de mangue. Tá? São os pneumatóforos. Ó, raiz respiratória ou pneumatóforos. Então, trocas gasosas não conseguem acontecer no solo. Acontece no solo? Sim. Tá? Neste caso, não consegue porque praticamente está rico em água salgada e pequenos materiais orgânicos, típico de beira de praia. Tá? O estolho que eu falei para vocês é o caule. Tá? Ó, estolão é o caule. E aqui está a muda nova do moranguinho. Tá? Então, já enraizando ali. Pela própria multiplicação desses estolhos, a gente abandona a planta velha e fica só com as plantas jovens. Por quê? A planta velha vai dar menos morango no outro ano. Por isso que tu faz essa renovação pelos clones. Tá? Flor, já tinha comentado com vocês, né? Partes modificadas de folhas, né? Cálice, né? Protege a parte mais externa, às vezes verde. Né? Esse aqui é o cálice. Então, são sépalas. Colorida, parece uma coroa. São as pétalas. As folhas, ainda folhas, sim. Agora reprodutivas, férteis. Tá? Estas que têm essa dilatação em cima, tá? São o androceu, né? O estame. O conjunto é androceu, mas cada um é estame. Filete e antera. O que se produz aqui na antera? O grão de pólen. Né? O indivíduo que leva o gameta masculino. E, centrado aqui, né, nós temos o gineceu. Só tem uma parte esse gineceu. Né? Isso aqui é chamado folha carpelar, né, ou carpelo. Parte dilatada. Parece, né, que está grávido. Então, por isso foi chamado de ovário. O ovário gera aqui o fruto. E lá dentro tem o óvulo. O óvulo gera o quê? A semente. Então, ovário, fruto. A semente surge do óvulo. Cuidado, o óvulo não é gameta. Hein? Você pode chegar lá na cabeça, o gameta das plantas é óvulo. Não. Né? Aqui dentro tem uma célula chamada oosfera. Esta é a gameta.
Ó, só para fazer a composição, né? A parte colorida ou a parte protetiva, né? O perianto, que a gente chama cálice e corola, cai fora. O que de importante fica? Os estames também vão morrer depois da polinização. Fica a parte de baixo. Aqui está o receptáculo, né? E aqui está o ovário. Então, o ovário vai gerar essa parte interna. Oh, mas não é toda essa área? Não. Né? Porque uma parte do receptáculo floral vai gerar a maçã, a pera. Né? Então, é um tipo especial de fruto que a gente chama acessório. Fruto que tem acessório, fruto que tem outras partes que não o ovário. Né? E o óvulo sempre vai gerar a semente. Né? Semente. Então, nós temos os tipos de frutos. Frutos carnosos, aqueles que são mais gostosos, né? Tem bastante líquido e açucarado. Né? Se tiver caroço, como o pêssego, é chamado de drupa. Drupa. Se não tiver o caroço e for muito carnoso, a gente chama de baga. Tomate, a laranja, né? Todos os cítricos são bagas. E o abacate? Parece carnoso. Não, mas tem o quê? Caroço. Caroço, então, ele é uma drupa. Tá? E nós temos frutos secos. Tá? Pode abrir só uma espécie de vagem, só uma lâmina, ou pode abrir todo, duas lâminas. Tá? O caso aqui de amendoim, né? Do feijão também é assim. Então, este aqui é um legume e aquele lá é chamado folículo. Deiscente. Todos os frutos que se abrem quando maduros. Uma facilitação para quê? Para a germinação. Quando eles se ressecam, eles põem a semente. E a semente cai. Isso é chamado deiscente. Frutos que têm que apodrecer ou animais comer. Indeiscente. Não se abre. Ou seja, tem que apodrecer ou algum animal comer e aí expelir a semente. Então, deiscente se abre. Indeiscente não se abre. Se abre. Não se abre. Tá? Ó, não se abre. Por quê? Esse fruto semente, tu tem que comer todo ele. Tá? Então, ele é indeiscente. Cápsulas, né? Anoses, que é praticamente uma bolota, que a gente chama, e esses dois aqui são muito famosos em vestibular. Este aqui está totalmente grudado na parte externa, né, do revestimento, é a cariopse, típico das gramíneas, trigo, arroz. Né? Então, esses cereais que a gente mais come é cariopse. O caso ali do girassol, né, a semente fica presa na parede aqui, propriamente do fruto, que é sequinho, só num pedacinho ali. E aí a gente chama esse de aquênio. Um aquênio que todo mundo come e pensa que a sementinha é do morango. O morango, na verdade, o morango não é um fruto. Né? Ele é praticamente um agregado de frutos, uma flor. Né? Cada frutinho é aquilo que tu pensa que é semente. Né? É um aquênio. O angá é o quê? Oh? Ingá. O ingá é uma leguminosa. Ele é uma leguminosa. Ele é deiscente, ele abre. Aliás, uma leguminosa famosa. Ó, caso aqui de agregado, uma única flor, que é o caso do morango, tá? E tu tem múltiplas formações de carpelos. E esses carpelos não estão unidos, estão separados. Tá? Então, cada ovário vai gerar um fruto, que a gente vai chamar de frutículos. Tá? O caso aí, né, desses agregados como amoras e derivados. Abacaxi não é o fruto, né? Já que o fruto está dentro das escamas aqui.
É uma frutescência. É uma inflorescência que partes de flores vão ficar açucaradas. Então, são várias flores, por isso a gente vai chamar de infrutescência ou múltiplo. Tá? Agregado, uma flor, vários carpelos separados, vários frutos separados. Tá? Agora, uma inflorescência, várias flores, e essas flores também vão fazer parte, no caso do abacaxi, então a gente chama de agregado. Tá? Outro agregado famoso, desculpa, agregado não, múltiplo. Um famoso que, na verdade, o receptáculo floral faz assim, as flores ficam aqui dentro. E aí tem um buraquinho que tem uma vespinha que consegue... É o figo. Então, o figo também é uma infrutescência ou múltiplo. Tá? Por quê? São várias flores internas, inclusive o que a gente come do figo, a parte interna ali, tem um pouco de sementes, frutos, e tem flores ainda. É por causa da vespa. Só aquela vespa, só aquele tipo de vespa consegue fazer a polinização. É exclusivo. É um mutualismo. Não, é um agregado. Ou seja, é o receptáculo floral aqui, ó, que tu come. Ele vai crescendo e joga os ovários para fora. Que tu pensa que é uma sementinha, aquilo ali é um aquênio, é o fruto seco. Aí tu come, na verdade, é o receptáculo floral. Isso aqui. Então, como é uma flor... Os pontinhos são aquênios. Aqueles pontinhos são os aquênios. É os frutos secos. Não, ou seja, como é um aquênio, tem uma sementinha dentro daquilo. E aquilo é um fruto. A maçã, então, é acessório, porque tu está comendo é o receptáculo floral. Tá? Então, o que nós vamos pegar dela, né, que é essa parte externa aqui, ó, isso aqui é o receptáculo floral. Onde é que está o fruto? Aqui no meio, que é o que tu joga fora. Né? Por quê? Porque tem um gosto amargo. Inclusive, as sementes são perigosas. Não, entendi. Então, a base fazer uma na verdade, o que aconteceu aqui, ó, o receptáculo. A flor estava aqui de cabeça para baixo. Né? Então, aqui tinha um receptáculo. Então, a parte, né, aqui do fruto surgiu do gineceu. Muito bem, está aqui, o ovário. O restante foi o crescimento para um lado e para o outro do receptáculo floral, até eles se encontrarem aqui. Então, isso é receptáculo floral, não é um fruto verdadeiro, porque fruto verdadeiro tem que vir do quê? Do ovário. Essa parte branca, a semente dependente, ou pode ver sem ela? Não, são dependentes. Até porque a própria questão desse fruto, após ingerir a maçã, animais dispersam as sementes. Elas vão comer tudo. Principalmente pássaros, né? Pássaros gostam muito de maçã. Aquela vermelha. Então, condução de seio. Tá? Então, essa é a parte que a gente chama de fisiologia. Tá? A fisiologia vegetal. Então, fisiologia vegetal. Para aqueles que fazem uma revisão aí mais minuciosa de cada um dos itens, cai muito. Olha, é frequente, às vezes mais frequente do que essa parte aqui, que é organografia, que o pessoal chama, ou organologia, né? Estudo de órgãos.
Então, em termos de fisiologia vegetal, coisas importantes, né? Teorias de condução de seiva. São duas: da seiva bruta e da seiva orgânica ou elaborada. Abertura e fechamento, estômagos. Fito-hormônios, parte que eles mais gostam, os movimentos. O hormônio que promove tropismo, movimento, as auxinas. Tá? E muitas vezes pode cair floração. Plantas de dia longo, plantas de dia curto, né? É a fisiologia de floração. Então, teria esses 4 pontos. Qual é o ponto mais complexo, vamos dizer? É o fito-hormônios. Mas o que a gente tem que concentrar atenção é nas auxinas, que eu já estou colocando ali por causa do quê? Dos tropismos. Tá? Então, aqui eu fiz uma espécie de também, resuminho. Abertura e fechamento, eu disse para vocês. Tá? Então, são órgãos o quê? De estruturas epidérmicas. O que eles têm diferente da epiderme? Tem cloroplastos. Quando eles estão abertos, é porque as células estão o quê? Túrgidas. Como que elas ficaram túrgidas? Bombas de potássio. Né? Bombas de potássio. Ou seja, gasta energia para abrir, gasta energia para abrir. Tá? Enquanto tiver túrgido, fica aberto o espaço, então, trocas gasosas, principalmente transpiração, que auxilia na condução de seiva bruta. Né? Por isso que eu já estou mostrando os estômagos. Agora, para fechar, está começando a faltar água na circulação do xilema, então começa as células da epiderme, células também do parênquima, a emitir um hormônio de aviso, ácido abscíncico, ABA. Parece aquele conjunto norueguês, né? O ABA. Então, ó, o ABA faz o quê? Fecha. Por quê? Impede a bomba de potássio. Consequentemente, não fica túrgido porque não fica hipertônico. Sai o soluto, com o soluto sai quem? A água. Tá? Vai na perseguição. Gasta-se energia aqui? Não. Bloqueou, inclusive, o canal de gasto de energia, que seriam as bombas iônicas. Então, ó, soluto entra, túrgido. Soluto sai. Por que saiu? Entrou o ABA. Junto, quem é que vai? A água. A água acompanha o soluto. Vasos condutores de seiva bruta. Traqueídeos, com pontuações laterais, por onde sai e entra. Traqueídeos, essas células especializadas estão aonde? Pteridófitas, gimnosperma e angiosperma.
Células altamente especializadas. Tá? Praticamente lembram até uma traqueia. Tá? Por isso são chamadas traqueias ou elementos de vaso. Tá? Não tem ou tem perfurações bem grandes entre uma célula e outra. Então, a seiva corre muito mais rápido. Tá? Os traqueídeos são um pouco ineficientes. Mas tanto esta quanto essa são células mortas quando estão prontas. Então, o xilema é constituído por células mortas. Células vivas é o floema. É a seiva orgânica. Lá são células vivas. Então, cuidado. Então, condução de seiva bruta precisa saber do quê? Abertura e fechamento de estômatos. E quem conduz a seiva? Traqueídeos em todos os vasculares. Elementos de vasos, traqueias, só nas ângios. Lá em cima, o que puxa? Qual é o motor que puxa? Transpiração. Cada molécula que sai pelos estômatos, superaquecimento da água, puxa a outra. Puxa, sim, porque a água tem coesão. Então, a coesão da água puxa elas pelo xilema. Todos. É. Ou seja, tu chupa no poço artesiano, tu, né? Ou tu pressiona uma bomba, né? A água entra ali e tu joga para cima. Neste caso, tu puxa de cima. O motor é a transpiração dos estômagos. Por que sobe? Porque a água tem pontes de hidrogênio, coesão. Tá? Óbvio, criou aqui em cima uma tensão. Tá? Por isso que é chamada a teoria tensão-coesão da água, tá? De seiva bruta. Lá embaixo, ó, lá embaixo, entrando do solo, tá ali a água dispersa no solo, tá? Pelos pelos, zona pilífera, né? Passa pelo córtex, que é parênquima, mas quando chega no cilindro tem que passar pelo quê? Pelas estrias de casca. Posteriormente, alguns elementos, e a água vai para o xilema. Tá? Por que está entrando aqui? Aqui também tem bombas. Né? Tem bombas iônicas aqui, liberando, né? CO2 entrando, né? Bombas de hidrogênio, por exemplo, e alguns íons. Tem bombas ali. Tá? A água, então, entra por osmose por causa dos solutos. Ela entra sempre por osmose. Tem bomba para água. Mas ela é puxada para cima pela transpiração. Então, o que puxa a água a metros e metros do chão, né, é literalmente a transpiração. O contrário, como desce? Desce porque, após a formação de moléculas orgânicas, vamos falar da glicose, a glicose tem que se associar a um outro tipo de monossacarídeo, a frutose. Os dois juntos formam um disacarídeo importante, que é o nosso açúcar de cozinha, a sacarose. Então, glicose, frutose, sacarose. A sacarose é bombeada, ou seja, se gasta energia para sair das células companheiras, dos vasos, né? Liberianos, são células vivas, com placas crivadas, com furinhos, são os plasmodesmos, que a gente chama, né? Mas essas células estão vivas. Então, eu faço bomba, né? Bomba de sacarose para entrar aqui. Óbvio, isso aqui fica hipertônico. Quem é que está bem perto do floema? O xilema. E o xilema está cheio de quê? De água. Então, rouba a água. Isso aqui, né, fica túrgido e cria o quê? Uma tensão. A parede celulósica tenta voltar ao seu tamanho normal. Joga para baixo. Então, bomba
para a sacarose entrar. Puxa a água do xilema, cria uma tensão, joga para baixo. Mas por que lá embaixo não tem sacarose? Tem. Mas ela está sendo o quê? Retirada do floema pelas células que precisam ser alimentadas ou vão virar reserva. Uma maneira de não colocar sacarose à disposição é transformar a sacarose em amido. O amido não consegue ser diluído em água. Então não cria tensão. Se aqui está ficando hipotônico porque eu tirando soluto, a água volta para o xilema. Então tem uma água que entra e sai do xilema? Sim. Tem uma água constante que entra e sai do xilema. Né? Também é uma água importante na circulação do floema. Tá? Então, está chegando até as células que são consumidoras, depósitos. Né? Aqui tem uma relação, né? Vocês devem ter no livro de vocês, talvez até a Renata tenha trabalhado assim pontualmente cada um. Eu só vou chamar atenção para o efeito, né? Olha lá, giberelinas, germinação. As giberelinas têm a ver com a germinação. Por isso, as reservas de amido que estão na semente são decompostas para o embrião comer. Tá? Estimula também o quê? Divisão celular. Divisão celular faz o vegetal alongar. Tá? Auxinas, que são as mais famosas. Tá? Então, inibe a queda das folhas, tá? Inibe o crescimento, dominância apical, né? Vocês já devem ter escutado falar que a gema apical produz auxinas que vão pelos canais de condução de seio. O que faz nas gemas laterais, axilares? Cria aquele espaço que a gente chama entrenó. Por quê? Porque essa substância inibe o desenvolvimento de folhas. Então, quando ela conseguir chegar mais longe, tá? Quando ela conseguir chegar mais longe, vai continuar com a auxina? Sim, vai continuar. Mas aí ela já está longe dessa aqui. Então, as auxinas que descem aqui são poucas. Então, está ficando raro essa inibição. Aí eu posso gerar folha. Eu crio o quê? Um nó. Esta área fica sem folha por causa, então, da gema apical. A gente chama de dominância da gema apical. Para dar os espaços entre as folhas. Tá? Então, é a produção de auxinas que impede as folhas, né, logo abaixo, nas gemas axilares ou laterais, gerarem folhas. Tá? Abscisão. Né? A abscisão não tem nada a ver com queda de folhas. Tá? O ácido abscíncico ficou com esse nome porque se achava que estava relacionado à queda das folhas. Não está. Tá? Ó, ele inibe a germinação, faz com que o vegetal entre em dormência, tá? E ajuda no, que a gente sabe, o ABA fecha os estômagos, que é o mais importante. Citocininas, atua junto com as auxinas e às vezes com a giberelina. Tá? Então, ó, divisão celular. Tá?
Tá? Então, estimula e, óbvio, inibe também o envelhecimento do vegetal, a senescência de qualquer órgão. Tá? Ao contrário do etileno. Todo mundo sabe que banana emite muito etileno. Qualquer fruto emite, mas a banana em especial. Se tu põe banana em cima de laranjas, daqui a um pouco tu apodrece a laranja. Né? Ou por que uma laranja que ficou no meio, que está podre, começa a apodrecer as do lado? Porque emite etileno. Então, o que tu faz para tentar corrigir isso? Tu põe no frio. Aí a quantidade de etileno diminui. E tu põe CO2. CO2 inibe o etileno. Então, por isso que tu faz na câmara fria, para as frutas, tu injeta às vezes CO2. Tá? Além do frio. Para evitar o quê? O etileno. Tu pode comprar sem problemas. Um cacho, né? Uma parte de banana, tudo verde no supermercado. Quando tu chegar em casa, elas já estão quase maduras. E se tu deixar para o outro dia, tu vai ver que estão tudo amarelinha. Tá? Então, aquela verde, ela não vai... no inverno vai demorar 2, 3 dias. Tá? A mesma coisa, o abacate. Por que o pessoal diz, o abacate está verde, põe no jornal. O que tu está fazendo? Não precisa estar no jornal. Está no saco plástico. Tu vai fazer com que ele imite etileno e comece a amadurecer por igual. Só que aí tem que cuidar, porque às vezes se esquece e acaba apodrecendo. Ó, a giberilina emitida... Ó, aqui é o embrião. Tá? Aqui é a parte do cotileno. A giberilina sendo emitida, né, para dissolver o amido, a substância de reserva do endosperma. Consequentemente, o embrião começa a ter nutrientes para germinar. Por isso que giberilinas auxiliam o quê? A germinação. E aqui está o tropismo, né? O clássico tropismo. Então, o tropismo, na verdade, tem, às vezes, as pessoas se enganam, diz, a planta cresce para a luz. Não, a planta cresce para onde tem sombra. Tá? Ou seja, aonde tem luz, as auxinas fogem. Vão para o outro lado, o lado de penumbra do caule, por exemplo. Consequentemente, tu olhando no microscópio, lá, né, vai ter alongamento de células e aqui elas não fazem nada. Então, aonde cresceu? Cresceu do lado da luz? Não. Cresceu do outro lado, por isso que entortou. Tá? Ficou esticando demais o outro lado e a planta entorta. Mas aonde cresceu foi aqui. O lado onde tem o quê? Bastante auxinas. Então, no caule ela responde dessa forma. Mas a mesma quantidade, a mesma. Na raiz é o contrário. Então, caso clássico. Caule e raiz. E na questão do girassol, acompanha, né? Porque, na verdade, ele tem na estrutura, né, da base daquela inflorescência, que a gente chama de flor, mas é inflorescência, né, justamente elementos que produzem auxinas ou diminuem a produção. Por isso que aonde tem meio sombreado, joga para em direção à luz, que cresce aqui. Mas aí o sol está aqui, isso aqui inibe, aqui acaba produzindo auxina, então ele gira para lá. Então, por isso que ele fica girando. Na verdade, é um movimento de produção de auxinas mais dinâmico, que normalmente é nas plantas. Então, o sol
joga a auxina para o lado contrário. É que faz o alongamento da célula. A célula fica comprida, comprida, comprida. E as outras não. Então, entorta. Então, se eu estou com caule, as auxinas aqui, a quantidade das auxinas estimula alongamento. Para onde vem esse caule? Esse caule vai se entortar. Ó. Vai crescer assim. Ó. Então, é um estímulo, né, da luz. Tá? Então, fototropismo positivo. Fototropismo, movimento. Positivo, por quê? Está indo em direção ao estímulo. Mas a raiz, se for exposta à luz, isto aqui, esta quantidade, em vez de estimular, inibe. Se está inibindo e essas células continuam alongando, o que vai acontecer com a raiz? Sentido contrário, vai fugir. Então, a gente chama de fototropismo, movimento negativo, está fugindo da fonte. Então, a raiz, quando recebe muitas auxinas, inibe o alongamento. O caule é o contrário. Ele precisa de muitas auxinas para ser estimulado, ó, sentido contrário. Então, cuidado com esse tropismo. E óbvio que a questão também tem um tropismo por gravidade. A planta cai, as auxinas vão para baixo. Então, o caule vira para cima e a raiz, como é inibida, vira para baixo. Então, aí inverte as polaridades. Né? Quem é geotrópico positivo, né, é as raízes. Aqui, o estímulo é a gravidade. Quem é geotrópico negativo, que foge da gravidade, é o caule. Então, a raiz, ó, por que ela penetra? O vaso caiu, a planta caiu. Por que as raízes penetram o solo? Porque elas são geotrópicas positivas. As auxinas que estão aqui na superfície inibem. As outras células mais em cima começam a alongar e a raiz acaba envergando. O caule, ao contrário. As auxinas, olha aqui, ó. Olha o comprimento dessas células sem auxina e dessas células com auxinas. Então, a alonga e ela foge da gravidade. Então, geotrópica negativa. Então, é muito comum cair essa parte de tropismo, tanto luz quanto a questão de gravidade. Tá? Então, mais ou menos. Aqui é só a curiosidade, né? Por que a dormideira é esse vino que pode fazer ela fechar. É só pelo toque, né? Tigmotropismo, que a gente chama. Basta tocar e o estímulo é feito para a folha, né, fechar. E aqui a fluorescência de dia curto e dia longo, né? Na verdade, a planta que tem dia longo precisa de mais horas de luz, né, para fazer, ó, noite. Esse é dia curto, essa aqui é dia longo. Dia curto, né, então ela precisa de poucas horas de luz para florir. Dia longo, precisa muitas horas de luz para florir. Por isso, dia curto, dia longo. Só que os camaradas descobriram o quê? Se eu pegar no meio da noite
e jogar um flash de luz, eu corto os intervalos de obscuração, de sombra. Né? O que acontece? Com a planta de dia curto, não acontece nada. Mas a planta de dia longo, pô, mas aqui o dia está curto. Pois é. O que eles descobriram? Que é o contrário. Ou seja, as plantas não se estimulam pela luz, e sim pelo sombreamento. Ou seja, noite curta é que estimula essas plantas. Noite curta. Noite longa é que estimulam essas. Então, a gente poderia dizer noites longas, noites curtas. Né? Ou seja, é assim que os camaradas floricultores fazem ter flor praticamente todo ano. Né? Eles fazem isso nas estufas deles. Gurizada, então, nos vemos online aí na quinta-feira para as últimas dicas. Espero que vocês, fim de semana, tenham bem preparado até fisicamente, porque é muito cansativo. Eu acho um absurdo. Tempo de prova e a quantidade de questões que vocês vão ter que resolver de matérias diferentes. Tá? Olha, normalmente até 3 horas e meia, né? Acho que é 3 horas e meia. Assim. Agora, com 15 questões, eu não sei, eles reuniram mais questões no mesmo dia, mas é 15 questões de cada disciplina. Já acho que isso piorou. Eu acho que aquela